Waka waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu bitcoinheiro camarada. Bitdove no Twitter, bitcoinheiros, claro. Não deixe de se inscrever aqui no canal daquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Regar seu like. Hoje vou falar aí sobre o Bitcoin como uma moeda para acabar com a colonização monetária. Pois é, se você não sabe aí, muitos países ainda dependem de moeda estrangeira para ter uma economia local. E o Bitcoin pode ser aí uma solução para países como esse. A gente viu El Salvador aí, que era um país dolarizado, que agora está entrando aí também, colocando o Bitcoin como mais uma opção aí. Enfim, fica comigo. Oh yeah! Tô aqui na Bitcoin Magazine, bela revista, adoro a Bitcoin Magazine. Os caras estão cada dia melhor com um conteúdo assim legal. Tem também tipo uns joguinhos aí, acho que toda quinta ou sexta o pessoal lá do The Bitcoin Discord vai jogar lá os joguinhos, ganhar uns satoshinhos lá com eles. Bitcoin Magazine aí, uma referência com esse artigo aí do Alex Gladstein, lá da Human Rights Foundation, Fundação pelos Direitos Humanos. Escreveu esse texto aqui muito interessante. Ele também é autor do texto sobre o petrodólar, também os custos escondidos do petrodólar, coisas que a gente não para pensar, como o petrodólar tem custos aí além do que do óbvio, além da inflação, além do poder que dá os Estados Unidos, muito mais aí. Texto muito interessante. Dá uma olhada, o link aí vai estar na descrição ou no fim desse vídeo, alright? Vamos lá, vamos ver. Hoje é isso aí, eu vou ler agora o texto na íntegra e depois eu vou comento no meio, enfim, vou tentar não interromper ao máximo. Lembrando, é Google Translate, pode ser que tenha alguma coisa aí que não esteja bem traduzida, eu vou tentar deixar o mais fluido possível. Vamos lá, combatendo o colonialismo monetário com código-fonte aberto, na verdade com open source, com software open source, alright? Com código livre, aberto, código livre, alright? Vamos lá, Alex Gladstein, 23 de junho de 2021. A França ainda usa o colonialismo monetário para explorar 15 nações africanas. O Bitcoin poderia ser uma saída? Pois é. No outono de 1993, a família de Fodé Diop estava olha esse nome, Fodé Diop estava economizando para o seu futuro. Um brilhante jovem de 18 anos que mora no Senegal. Fodé teve um caminho brilhante pela frente como jogador de basquete e engenheiro. Seu pai, um professor de escola, o ajudou a encontrar inspiração nos computadores e em se conectar com o mundo ao seu redor. E seus talentos atléticos lhe renderam ofertas para estudar na Europa e nos Estados Unidos. Mas quando ele acordou na manhã do dia 12 de janeiro de 1994, tudo havia mudado. Da noite para o dia, sua família perdeu metade de suas economias. Não devido a roubo, assalto a banco ou falência de empresa, mas uma desvalorização da moeda imposta por uma potência estrangeira com sede a 5.000 quilômetros de distância. Na noite anterior, as autoridades francesas se reuniram com seus colegas africanos em Dakar para discutir o destino do Franc de la Communauté Financière Africaine, o franco aí da Comunidade Financeira da África, conhecido amplamente como o franco CFA ou CFA. Durante toda a vida de Fodé, o seu franco CFA foi indexado ao franco francês a uma taxa de 1 a 50. Mas quando a reunião aí da madrugada terminou, um anúncio da meia-noite fixou o novo valor em 1 a 100. Ou seja, o dinheiro perdeu a metade do seu valor numa noite. Por uma canetada arbitrária. A ironia cruel foi que o destino econômico de milhões de senegaleses estava completamente fora de suas mãos. Nenhuma quantidade de protesto poderia derrubar seus senhores econômicos.
Durante décadas, novos presidentes vieram e se foram, mas o arranjo financeiro subjacente nunca mudou. Ao contrário de uma moeda fiduciária típica, o sistema era muito mais insidioso. Foi o colonialismo monetário. Vamos lá, vamos entender aí a mecânica do sistema CFA. Em seu livro revelador, A Última Moeda Colonial da África, a história do franco CFA, os estudiosos econômicos Fanny Pigeot e Nyong'o Sambasila contam a trágica e às vezes chocante história do franco CFA. A França, como outras potências europeias, colonizou muitas nações ao redor do mundo em seu apogeu imperial, muitas vezes de forma brutal. Após a sua ocupação pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, o Império Colonial Francês começou a se desintegrar. Os franceses lutaram para manter suas colônias, infligindo um grande número de vítimas humanas no processo. Apesar de travar uma série custosa de guerras globais, a Indochina foi perdida, depois a Síria e o Líbano e, por fim, o território francês no norte da África, incluindo a querida colônia de colonos aí rica em petróleo e gás, a Argélia. Mas a França estava determinada a não perder seus territórios na África Ocidental e Central. Eles forneceram mão de obra militar durante as duas guerras mundiais e ofereceram uma cornucópia de recursos naturais, incluindo urânio, cacau, madeira e bauxita, que enriqueceram e sustentaram a metrópole. Com a aproximação de 1960, a descolonização parecia inevitável. A Europa uniu-se para se desvencilhar da África após décadas de depredações e saques patrocinados pelo Estado. Mas as autoridades francesas perceberam que poderiam ter seu bolo e comê-lo também, cedendo o controle político enquanto mantinham o controle monetário. Esse legado ainda existe hoje em 15 países que falam francês e usam uma moeda controlada por Paris: Senegal, Mali, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Togo, Benin, Burkina Faso, Níger, Camarões, Chad, República Centro-Africana, Gabão, Guiné Equatorial, República do Congo e Comores. Em 2021, os franceses ainda exercem controle monetário sobre mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados do território africano, uma área 80% do tamanho da Índia. A França começou a descolonização formal em 1956, com La Loi Croix de Fer, uma lei que dá às colônias mais autonomia e cria instituições democráticas e sufrágio universal. Em 1958, a Constituição francesa foi modificada para estabelecer La Communauté, a comunidade, um grupo de territórios ultramarinos autônomos e administrados democraticamente. O presidente Charles de Gaulle visitou colônias na África Ocidental e Central para oferecer autonomia sem independência por meio de La Communauté, ou a independência total e imediata. Ele deixou claro que haveria vantagens e estabilidade com o primeiro e grandes riscos e até mesmo caos com o último, com a independência total. Em 1960, a França realmente tinha uma população maior, cerca de 40 milhões de pessoas, do que os 30 milhões de habitantes que habitavam naquele então as 15 nações CFA. Mas hoje, 67 milhões de pessoas vivem na França e 183 milhões na zona CFA. De acordo com as projeções da ONU, até o ano de 2100, a França terá 74 milhões e as nações do CFA mais de 800 milhões. Dado que a França ainda tem o seu destino financeiro em suas mãos, a situação se assemelha cada vez mais ao apartheid econômico. Quando o franco CFA foi originalmente introduzido em 1945, ele valia 1,7 francos franceses. Em 1948, foi reforçado para 2 francos franceses. Mas na época em que o franco CFA foi indexado ao euro, ao final da década de 90, valia 0,01 franco francês. Isso é uma desvalorização total de 99,5%. Cada vez que a França desvalorizava o franco CFA,
aumentava o seu poder de compra em relação às ex-colônias e tornava mais cara a importação de bens vitais. Em 1992, o povo francês pôde votar sobre a adoção ou não do euro por meio de um referendo nacional. Os cidadãos do CFA não tiveram esse direito e foram excluídos das negociações que vinculariam o seu dinheiro a uma nova moeda. O mecanismo exato do sistema CFA evoluiu aí desde a sua criação, mas a funcionalidade central e os métodos de exploração permanecem inalterados. Eles são descritos aí pelo que Piaget e Sylla chamam de teoria da dependência, em que os recursos das nações periféricas em desenvolvimento são continuamente drenados em benefício das nações ricas centrais. As nações ricas não investem em nações de baixa renda para torná-las mais ricas, né? Essa exploração evoluiu ao longo do tempo de regimes de escravidão brutal para os meios mais sofisticados e menos óbvios de manter aí a servidão política e econômica, né? Então, levando aí continhas, né? As continhas, as famosas continhas para a África, né? O papelzinho colorido, né? Para a África, vendendo lá para os africanos em troca de coisas que realmente têm valor. 3 bancos centrais atendem aí as 15 nações CFA hoje. O Banco Central de l'État d'Afrique de l'Ouest, os bancos centrais aí da África Ocidental, o Banco dos Estados da África Central, né? BEAC, e para as nações da África Central, e o Banco Central de Comores, né, para Comores. Os bancos centrais detêm as reservas aí cambiais, ou seja, poupança nacional para as nações individuais na sua região, que devem manter a surpreendente taxa de 50% com o Tesouro Francês o tempo todo. Esse número, por mais alto que seja, é resultado de negociações históricas. Originalmente, as ex-colônias deviam manter 100% de suas reservas na França e somente da década de 70 que ganharam o direito de controlar algumas e cederam apenas 65% a Paris. Os países CFA não têm qualquer discricionariedade no que diz respeito às suas reservas armazenadas no estrangeiro. Na verdade, eles não sabem como esse dinheiro é gasto. Enquanto isso, Paris sabe exatamente como o dinheiro de cada nação CFA é gasto, já que administra contas de operação para cada país nos 3 bancos centrais. Como exemplo de como isso funciona, quando uma empresa de café da Costa do Marfim vende 1 milhão em mercadorias a um comprador chinês, o yuan do comprador é convertido em euros no mercado de câmbio francês. Em seguida, o Tesouro Francês assume os euros e credita o montante em francos CFA na conta da Costa do Marfim, no BCEAO, lá no banco lá da África Oriental. E depois acredita, né, a conta da cafeteira no mercado interno. Tudo passa por Paris. Segundo Piaget e Sylla, a França ainda fabrica todas as notas e moedas utilizadas na região CFA, cobrando 45 milhões de euros por ano pelo serviço, né, e ainda detém 90% das reservas de ouro da CFA, cerca de 36,5 toneladas de ouro. Alright? O sistema CFA confere 5 benefícios principais ao governo francês: reserva de bônus para o uso ao seu critério, grandes mercados para exportações caras e importações baratas, a capacidade de comprar minerais estratégicos em sua moeda doméstica sem esgotar as suas reservas, né, imprimindo dinheiro do nada, empréstimos favoráveis quando as nações CFA estão com crédito e taxas de juros favoráveis quando estão em dívida. Por períodos aí da história, a taxa de inflação francesa até excedeu a taxa de juros dos empréstimos, o que significa que, em efeito, aí a França estava forçando as nações CFA a pagar uma taxa para armazenar suas reservas no exterior. E, finalmente, o empréstimo duplo, né, no qual uma nação CFA tomará dinheiro emprestado da França e, ao procurar empregar o capital, terá pouca escolha, né, dadas as circunstâncias macroeconômicas perversas, a não ser, né, contratar empresas francesas. Isso leva a uma espécie de reciclagem de petrodólares, né, um fenômeno semelhante aí ao da Arábia Saudita,
que pegaria dólares ganhos com as vendas de petróleo e os investiria em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, né, já que os exportadores CFA historicamente vendiam matérias-primas para a França, com partes aí dos rendimentos sendo coletados pelo Banco Central Regional e reinvestidos aí, né, de volta à dívida da metrópole por meio de dívida pública francesa, ou hoje, né, na verdade, europeia. E depois há a conversibilidade seletiva do franco CFA. Hoje as empresas podem vender facilmente seus francos CFA por euros, né? Anteriormente, né, para francos franceses. Mas os cidadãos que transportam os francos CFA para fora da zona do Banco Central não podem trocá-los formalmente em qualquer lugar. Eles são tão inúteis quanto cartões postais. Se um marfinense está deixando seu país, ele deve primeiro trocar as notas por euros, onde o Tesouro Francês e o Banco Central Europeu, né, extraem a sua senhoriagem por meio da taxa de câmbio, né? Ou seja, shitcoin, ou seja, você só pode usar essa shitcoin é a intranet aqui do país, ela só funciona entre esses 15 países aqui, né? E se você sair desses países, você tem que converter para moeda forte, entre aspas, né? No caso, é outra shitcoin pra gente, bitcoinheiro, é o euro, né? Mas é mais forte que a shitcoin que eles criaram aí, né? Para essa camada de shitcoin, que seria a terceira, né, na verdade, porque o euro é uma segunda camada do petrodólar e esse franco CFA é uma terceira camada já bem limitada, bem restringida, né, bem fechadinha, é uma camada para servos, né, para escravos, basicamente escravos financeiros. Vamos lá. A repressão monetária em jogo é que a França aí força as nações CFA a manter uma enorme quantidade de reservas nos cofres parisienses, impedindo os africanos de criarem crédito interno. Os bancos centrais regionais acabam emprestando muito pouco, né, a taxas muito altas, em vez de emprestar mais a taxas baixas. E as nações do CFA acabam aí contra sua vontade comprando dívidas francesas, ou, né, na verdade hoje europeias, com as suas reservas estratégicas. A parte mais surpreendente, talvez, né, seja o privilégio especial de primeiro direito de recusa nas importações e exportações. Se você é um produtor de algodão do Mali, por exemplo, deve primeiro oferecer os seus produtos à França antes de ir para o mercado internacional. Ou se você está no Benin e deseja construir um novo projeto aí de infraestrutura, deve considerar as licitações francesas primeiro, antes de outras. Isso significou historicamente que a França conseguiu acessar produtos mais baratos que o mercado de suas ex-colônias e vender os seus próprios bens e serviços por preços mais altos do que os de mercado. Piaget e Sylla chamam isso de continuação do pacto colonial, centrado em 4 princípios fundamentais. As colônias foram proibidas de se industrializar e tiveram que se contentar em fornecer matérias-primas para a metrópole, que as transformava em produtos acabados que eram em seguida revendidos para as colônias. A metrópole gozava do monopólio das exportações e importações coloniais. Também detinha o monopólio da remessa de produtos coloniais para o exterior. E, finalmente, a metrópole concedeu preferências comerciais aos produtos das colônias. O resultado é uma situação em que os bancos centrais têm amplas reservas cambiais remuneradas a taxas baixas ou mesmo negativas em termos reais, em que os bancos comerciais detêm excesso de liquidez, onde o acesso ao crédito às famílias e empresas é racionado e em que os estados estão cada vez mais obrigados, para financiar aí os seus projetos de desenvolvimento, a contrair empréstimos em moeda estrangeira a taxas de juros insustentáveis, o que incentiva ainda mais a fuga de capitais. Hoje o sistema CFA foi africanizado, o que significa que as notas agora mostram a cultura africana, a flora e a fauna, e os bancos centrais estão localizados em Dakar, Yaoundé e Moroni. Mas essas são apenas mudanças superficiais. As notas ainda são feitas em Paris. As contas da operação ainda são administradas pelas autoridades francesas, e as autoridades francesas ainda fazem parte dos conselhos dos bancos centrais regionais e detêm o poder de veto aí de fato. É uma situação notável quando uma cidadã do Gabão tem um burocrata francês que toma decisões em seu nome, como se o Banco Central
Europeu ou Federal Reserve tivessem japoneses ou russos tomando decisões por europeus e americanos. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional têm trabalhado historicamente em conjunto com a França para fazer ou cumprir aí o sistema CFA e raramente ou quase nunca criticam a sua natureza exploradora. Na verdade, como parte do sistema de Bretton Woods pós-Segunda Guerra Mundial, onde os americanos liderariam o Banco Mundial e os europeus liderariam o FMI, a posição de diretora-gerente do FMI tem sido frequentemente ocupada por uma autoridade francesa. Mais recentemente, aí a Christine Lagarde. Ao longo dos anos, o FMI ajudou os franceses a pressionar os países do CFA a seguirem as políticas desejadas. Um exemplo proeminente foi no início dos anos 90, quando a Costa do Marfim não queria desvalorizar sua moeda, mas os franceses pressionavam por essa mudança. Segundo Pijot e Sylla, no final de 1991, o FMI recusou-se a continuar a emprestar dinheiro à Costa do Marfim, oferecendo ao país duas opções: ou o país reembolsa as dívidas contraídas com o fundo, ou aceita a desvalorização. A Costa do Marfim e outras nações CFA cederam e aceitaram a desvalorização. A Costa do Marfim e outras nações CFA cederam e aceitaram a desvalorização 3 anos depois. Contrariando os valores de liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, as autoridades francesas apoiaram tiranos na zona CFA nas últimas 6 décadas. Por exemplo, 3 homens aí, Omar Bongo no Gabão, Paul Biya nos Camarões e Xanizé Daema no Togo, acumularam 120 anos no poder só entre eles. Todos teriam sido jogados fora aí por seu povo muito antes, se os franceses não tivessem fornecido dinheiro, armas e cobertura diplomática. De acordo com Pijot e Sylla, entre 1960 e 1991, Paris realizou cerca de 40 intervenções militares em 16 países para defender aí os seus interesses. E esse número é certamente maior hoje. Com o tempo, o sistema CFA serviu aí para permitir que o Estado francês explorasse os recursos e a mão de obra das nações CFA sem permitir que aprofundassem a sua acumulação de capital e desenvolvessem as suas próprias economias voltadas para a exportação. Os resultados foram catastróficos para o desenvolvimento humano. Hoje, o PIB per capita, ajustado pela inflação da Costa do Marfim em dólares, é de cerca de $1.700, em comparação com $2.500 no final dos anos 70, olha lá, ainda com toda a desvalorização do dólar. No Senegal, só em 2017, o PIB per capita ajustado pela inflação ultrapassou os patamares alcançados na década de 60. Como o Pijot e Sylla observam, 10 estados da Zona do Franco registraram seus níveis mais altos de renda média antes dos anos 2000. Nos últimos 40 anos, o poder de compra médio se deteriorou em quase todos os lugares. No Gabão, a renda média mais alta foi registrada em 1976, pouco menos de $20 mil. 40 anos depois, encolheu pela metade. A Guiné-Bissau aderiu ao sistema CFA em 1997, ano em que registrou o pico do seu rendimento médio. 19 anos depois, caiu 20%. Um número surpreendente de 10 das 15 nações CFA são consideradas entre os países menos desenvolvidos do mundo pelas Nações Unidas, ao lado de países como Haiti, Iêmen e Afeganistão. Em várias classificações internacionais, o Níger, a República Centro-Africana, Chad e a Guiné-Bissau são frequentemente considerados os países mais pobres do mundo. Os franceses estão mantendo, com efeito, uma versão extrema do que Ellen Farrington chamou de a mina de tiras de capital. O político senegalês Amadou Lamine Gueye resumiu uma vez o sistema CFA como cidadãos com apenas deveres e sem direitos, e que a tarefa dos territórios colonizados era produzir muito, produzir além de suas próprias necessidades e produzir em detrimento de seus interesses mais imediatos, a fim de permitir à metrópole um melhor padrão de vida e um abastecimento mais seguro. A metrópole, é claro, resiste a essa descrição, como disse o ministro da Economia da França, Michel Sapin, em abril de 2017. A França está lá como amiga, amiga da onça. Agora o leitor pode perguntar: os países africanos resistem a essa exploração? A resposta é sim.
mas eles pagam um preço alto. Os primeiros líderes nacionalistas da era da independência africana reconheceram o valor crítico da liberdade econômica. A independência é apenas o prelúdio de uma nova e mais envolvente luta pelo direito de conduzir nossos próprios assuntos econômicos e sociais, sem entraves pelo esmagamento e humilhante controle e interferência neocolonialista, declarou Kwame Nkrumah em 1973, que liderou o movimento que fez de Gana a primeira nação independente da África subsaariana. Mas ao longo da história da região CFA, os líderes nacionais que enfrentaram as autoridades francesas tenderam a se sair mal. Em 1958, a Guiné tentou reivindicar a independência monetária. Em um discurso famoso, o nacionalista incendiário Sékou Touré disse a um visitante Charles de Gaulle: "Preferimos ter pobreza em liberdade do que opulência na escravidão", e logo depois deixou o sistema CFA. De acordo com o The Washington Post, em reação e como um aviso para os outros territórios da língua francesa, os franceses retiraram-se da Guiné durante um período de 2 meses, levando tudo o que podiam. Eles desparafusaram lâmpadas, removeram planos de dutos de esgoto em Conakry, a capital, e até queimaram remédios em vez de deixá-los para os guineenses. Em seguida, como um ato de retribuição desestabilizadora, os franceses lançaram a Operação Persil, durante a qual, segundo Pijot e Sylla, a inteligência francesa falsificou grandes quantidades das novas notas guineenses e as despejou em massa no país. O resultado, eles descrevem, foi o colapso da economia guineense. As esperanças democráticas do país foram frustradas junto com suas finanças, quando Touré foi capaz de consolidar o seu poder no caos e iniciar 26 anos de governo brutal. Pois é, foi a Operação Persil, falsificou grandes quantidades das novas notas, ou seja, seguiu falsificando, na verdade, que a CFA, isso aí é uma grande falsificação, é uma grande impressão de dinheiro, que não vale nada. Ou seja, o governo francês simplesmente seguiu fazendo a mesma coisa, só que agora usando a nota independente, entre aspas, que provavelmente ainda era emitida também por autoridades francesas ou por máquinas francesas, por provedores de serviços franceses. Não é tão simples se desatar desse sistema quando você segue mais ou menos um sistema parecido. Em julho de 1962, o líder da independência do Mali, Modibo Keïta, anunciou que o Mali estava deixando a zona CFA para cunhar sua própria moeda. Keïta explicou em detalhes as razões para a mudança, como a superdependência econômica, 80% das importações de Mali vinham da França, e a concentração de poderes de tomada de decisão em Paris e o atrofiamento da diversificação econômica e do crescimento. É verdade que o vento da descolonização passou sobre o antigo edifício, mas sem sacudi-lo muito, disse ele sobre o status quo. Em resposta, o governo francês tornou o franco do Mali inconversível. Seguiu-se uma profunda crise econômica e Keïta foi derrubado por um golpe militar em 1968. Mali acabou optando por retornar à zona CFA, mas os franceses impuseram 2 desvalorizações ao franco do Mali como condições para a reintegração e não permitiram a reentrada até 1984, ou seja, castigaram o pessoal entender a mensagem, os outros países entenderem a mensagem. Em 1969, quando o presidente Hamani Diori, do Níger, pediu um arranjo mais flexível, onde o seu país teria uma independência monetária, os franceses recusaram. Eles o ameaçaram retendo o pagamento pelo urânio que estavam colhendo das minas do deserto, que dariam à França independência energética por meio da energia nuclear. 6 anos depois, o governo de Diori foi derrubado pelo general Seyni Conché, 3 dias antes de uma reunião planejada para renegociar o preço do urânio nigeriano. Diori queria aumentar o preço, mas o seu ex-senhor colonial discordou. O exército francês estava estacionado nas proximidades durante o golpe, mas como Piaget e Sylla notaram secamente, eles não levantaram um dedo. Em 1985, o líder militar revolucionário Thomas Sankara, de Burkina Faso, foi questionado em uma entrevista. O franco CFA não é uma arma para o domínio da África? Burkina Faso planeja continuar carregando esse fardo? Por que um camponês africano em sua aldeia precisa de uma moeda conversível? Sankara respondeu: se a moeda é conversível ou não, nunca foi a preocupação do camponês africano.
ele foi mergulhado contra sua vontade em um sistema econômico contra o qual, né, ele está indefeso. Sankara foi assassinado 2 anos depois por seu melhor amigo, né, em segundo em comando, Blaise Compaoré. Nenhum julgamento foi realizado. Em vez disso, Compaoré tomou o poder e governou até 2014, um servo leal e brutal do sistema CFA, né? Ou seja, outra vez, por motivos monetários, países imperialistas aí, né, enforcem, né, suas regimes do pior tipo, regimes militares do pior tipo, né, para vender seus produtos no exterior, para se estabelecerem, né, nas neocolônias, alright? A gente pode fazer, se a gente pensar no Brasil também, enfim, o petrodólar pode ser que tenha um papel importante aí nos anos de ditadura. Claro que tem, né? A gente sabe, né? A ditadura veio para combater o comunismo, né, e também para trazer, né, o petrodólar, né, enraizar o petrodólar na economia brasileira. Mas vamos lá, vamos seguir, porque isso aqui não é o assunto deste vídeo. A luta de Farida Naborema pela liberdade financeira do Togo. Em dezembro de 1962, o primeiro líder pós-colonial do Togo, Sylvanus Olímpio, mudou-se formalmente para criar um Banco Central do Togo e um franco tongolês. Mas na manhã do dia 13 de janeiro de 1963, dias antes de cimentar essa transição, ele foi morto a tiros por soldados togoleses que haviam recebido treinamento na França. Nassimbe Adema foi um dos soldados que cometeu o crime. Mais tarde, ele assumiu o poder e se tornou o ditador de Togo, com total apoio da França, governando por mais de 5 décadas e promovendo o franco CFA até a sua morte em 2005. Seu filho governa até hoje. O assassinato de Olímpio nunca foi resolvido. A família de Farida Naborema sempre esteve envolvida na luta pelos direitos humanos no Togo. Seu pai foi o líder ativo da oposição e já cumpriu pena como prisioneiro político. Seu pai se opôs aos franceses durante a época colonial. Hoje é uma figura importante no movimento pela democracia do país. Farida tinha 15 anos quando soube que a história da ditadura do Togo se confunde ou se mistura com a do franco CFA. Naquela época, no início dos anos 2000, ela começou a se aproximar do pai e fazer perguntas sobre a história de seu país. Por que nosso primeiro presidente foi assassinado poucos anos depois que conquistamos a independência? Ela perguntou. A resposta? Ele resistiu ao franco CFA. Em 1962, Olímpio iniciou o movimento em direção à independência financeira da França. O parlamento votou a favor do início dessa transição, da criação de um franco togolês e da manutenção de suas reservas em seu próprio Banco Central. Farida ficou chocado ao saber que o Olímpio foi assassinado apenas 2 dias antes de Togo deixar o acordo CFA. Como ela disse, sua decisão de buscar a liberdade monetária foi vista como uma afronta à hegemonia na África francófona. Eles temiam que os outros o seguissem. Hoje, diz ela, para muitos ativistas togoleses, o CFA é a principal razão para buscar uma liberdade mais ampla. É o que anima muitos no movimento de oposição. As razões são claras. Farida disse que a França mantém mais da metade das reservas do Togo em seus bancos, onde o povo togolês tem supervisão zero sobre como essas reservas são gastas. Frequentemente, essas reservas obtidas pelos togoleses são usadas para comprar dívida francesa para financiar as atividades do povo francês. Em efeito, esse dinheiro é frequentemente emprestado ao ex-senhor colonial com rendimento real negativo. Os togoleses estão pagando a Paris para guardar o seu dinheiro e no processo estão financiando os padrões de vida do povo francês e as armas, que estão, subjugando eles, também, obviamente. Em 1994, a desvalorização que roubou as economias da família de Fodé Diop no Senegal também atingiu duramente o Togo, causando um enorme aumento na dívida nacional, uma redução no financiamento público para a infraestrutura local e um aumento da pobreza.
Lembre-se, disse Farida, nosso governo é forçado a priorizar, e manter as nossas reservas no banco francês, ao invés de gastar em casa. Então, quando ocorre um choque, temos que nos degradar para garantir que uma quantidade adequada de dinheiro esteja nas mãos dos parisienses. Tem que pagar o arrego da máfia, não pode faltar. Isso cria um clima nacional de dependência, em que os togoleses são forçados a embarcar as matérias-primas para fora e trazer os produtos acabados sem nunca cavar para sair. Farida disse que há cerca de 10 anos o movimento anti-CFA começou a ganhar mais força. Graças aos telefones celulares e às redes sociais, as pessoas puderam se unir e se organizar de maneira descentralizada. Costumavam ser apenas marfinenses e togoleses lutando separadamente, mas agora há um esforço regional aí entre ativistas. Durante décadas, houve uma ideia da moeda ECO, para todas as nações da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, incluindo as potências econômicas regionais, a Nigéria e Gana. Farida disse que os franceses tentaram sequestrar esse plano, vendo-o como uma forma de expandir aí o seu próprio império financeiro. Em 2013, o então presidente François Hollande formou uma comissão que criou um documento para o futuro francês na África. Nele, eles declararam que era imperativo envolver países anglófonos como o Gana. O governo de Emmanuel Macron está agora tentando rebatizar o franco CFA, de ECO, em um processo contínuo aí de africanização do sistema financeiro colonial francês. Nigéria e Gana desistiram do projeto ECO, uma vez que perceberam que os franceses continuariam no controle. Nada aconteceu formalmente ainda, mas os países atualmente administrados pelo Banco Central da África Ocidental estão em vias de mudar para esta moeda ECO até 2027. Estão fazendo um rebranding da shitcoin para o pessoal achar que mudou alguma coisa. É que nem quando transformarem moeda estatal em criptomoeda, o pessoal acha que o pessoal vai achar que mudou. Não é a mesma merda. Agora tem outro nome, agora é outra coisa. Os franceses ainda terão a capacidade de tomada de decisão e não há planos formais aí para ajustar o Banco Central dos países centro-africanos, do CFA ou de Comores. E o ponto alto aí da hipocrisia para os líderes franceses, como Macron, ir a Davos e dizer que acabou com o colonialismo, disse Farida, enquanto na verdade eles estão tentando expandir esse colonialismo. Ela disse que originalmente o franco CFA foi criado com base no plano monetário usado pelos ocupantes nazistas da França. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha criou uma moeda nacional para as colônias francesas para que pudesse controlar facilmente as importações e exportações usando apenas uma alavanca financeira. Quando a guerra terminou e os franceses recuperaram a liberdade, decidiram usar o mesmo modelo para suas colônias. Portanto, disse Farida, a base do franco CFA, na verdade, é nazista. O sistema tem um gênio sombrio, pois os franceses foram capazes, de com o tempo, imprimir dinheiro para comprar bens vitais de suas ex-colônias. Mas esses países africanos têm que trabalhar para ganhar essas reservas, têm que extrair elas. Não é justo, não é independência, disse Farida. É pura exploração. A França afirma que o sistema é bom porque proporciona estabilidade, baixa inflação e convertibilidade para o povo togolês. Mas a conversibilidade tende a facilitar a fuga de capitais. Quando é fácil para as empresas fugirem do CFA e estacionarem seus lucros em euros hoje, ao mesmo tempo que prende os togoleses em um regime de senhoriagem. Sempre que o CFA é convertido, ele deve ser, uma vez que ele não pode ser usado fora da zona econômica do cidadão, os franceses e o Banco Central Europeu ficam com a sua fatia, recebem a sua taxinha, o arriguinho da máfia. Disse Farida, a inflação é baixa no Togo em comparação com as nações independentes, mas muitos de seus ganhos vão combater a inflação em vez de apoiar o crescimento da infraestrutura e da indústria em casa. Ela destacou o crescimento de Gana, que tem uma política monetária independente e uma inflação mais alta ao longo do tempo do que as nações CFA em comparação com o Togo. Por qualquer métrica, saúde, crescimento de classe média, desemprego, Gana é superior. Na verdade, quando se afasta, quando você faz um zoom out, ela disse que nenhum único país CFA está entre os 10 países mais ricos da África, mas dos 10 mais pobres da base, a metade deles está na zona
CFA, ou seja, bullshit que ajuda, né, essa galera, né? Comprovado. Enfim. Farida diz que o colonialismo francês vai além do dinheiro, também afeta a educação e cultura. Por exemplo, ela disse que o Banco Mundial doa 130 milhões de dólares por ano para apoiar os países francófonos aí a pagarem por seus livros para escolas públicas. Farida afirma que 90% desses livros são impressos na França. O dinheiro vai diretamente do Banco Mundial para Paris, não para o Togo ou qualquer outra nação africana. Os livros são ferramentas de lavagem cerebral, disse Farida. Eles se concentram na glória da cultura francesa e minam aí as conquistas de outras nações, sejam elas americanas, asiáticas ou africanas. No colégio, Farida perguntou ao pai: as pessoas usam alguma outra língua além do francês na Europa? Ele riu. Eles aprenderam apenas sobre a história francesa, inventores e filósofos franceses. Ela cresceu pensando que as únicas pessoas inteligentes eram francesas. Ela nunca tinha lido um livro americano ou britânico antes de viajar para o exterior pela primeira vez. Em geral, disse Farida, a África francesa consome 80% dos livros que os franceses imprimem. O presidente Macron quer expandir esse domínio e prometeu gastar centenas de milhões de euros para impulsionar o francês na África, declarando que poderia ser a primeira língua do continente e chamando-a de língua da liberdade. Dadas as tendências atuais, em 2050, 85% de todos os falantes de francês poderiam viver na África. A língua é um pilar de sustentação da sobrevivência do franco-CFA. A política é outra. Uma parte importante do sistema CFA é o apoio francês à ditadura. Com exceção do Senegal, nenhum país do bloco CFA jamais teve uma democratização significativa. Cada tirano de sucesso na África francófona, disse Farida, teve apoio total do Estado francês. Sempre que há um golpe contra a democracia, os franceses apoiam os golpistas desde que sejam simpáticos ao regime do CFA. Mas no momento em que alguém tem tendências anti-francesas, aí você vê sanções, ameaças ou até assassinatos. Farida cita o exemplo do Chad e do Mali hoje. Ambos os países estão sob a ameaça de terrorismo e rebelião. No Chad, o falecido ditador militar Idriss Déby foi apoiado pela França por 3 décadas até a sua morte em abril. De acordo com a Constituição do Chad, o chefe do parlamento é normalmente o próximo na fila para ser o presidente, mas em vez disso, os militares instalaram o filho de Déby, um general do exército. O governo francês aplaudiu essa transição ilegal e o presidente Macron até mesmo visitou o Chad há 2 meses para celebrar essa farsa. Em um discurso de homenagem, ele chamou Déby de amigo e soldado corajoso e disse: a França não vai deixar ninguém questionar ou ameaçar hoje ou amanhã a estabilidade e a integridade do Chad. O filho, é claro, promoverá o franco-CFA, né, ou ECO, sei lá o nome chitico que eles vão dar, né, das continhas que eles vão estar dando aí para os africanos, franceses. Alright? O Mali, por outro lado, né, disse Farida, sofreu um golpe 1 mês depois do que o Chad. A junta militar e a população não são tão amigáveis com Paris e parecem estar procurando na Rússia um novo parceiro para impedir o terrorismo. Portanto, o governo francês chamou o golpe de inaceitável. Está ameaçando retirar as tropas do Mali para deixá-los em paz com os terroristas. Como disse Farida, né, está preparando sanções. Mali está sendo punido pela França por fazer a mesma coisa que Chad fez. Existe despotismo e corrupção em ambos os lados. A única diferença é que Mali queria se afastar do controle monetário francês, enquanto o Chad está cooperando ainda mais. Quando você é um ditador, né, e estiver trabalhando para a França, eles continuarão, né, encontrando desculpas para ajudá-lo a permanecer no poder, disse o Farida. Eles fizeram o mesmo em 2005 em seu país, o Togo, o que levou um filho a substituir o seu pai ditador e a seu próprio despertar político. Ela se, né, acordou para a realidade em 2005, quando ela viu essa, né, sacanagem acontecendo. A missão de Fodé Diop de levar Bitcoin para o Senegal. Só depois de Fodé Diop ter a oportunidade de viajar para os Estados Unidos é que pôde começar a olhar o seu país, o Senegal, de fora, né, uma perspectiva externa.
No início, a desvalorização do franco CFA em 1994 colocou em risco seu futuro acadêmico. Ele teve a oportunidade de estudar e jogar basquete em uma universidade no Kansas, mas as economias de sua família foram destruídas. Com mais sorte do que a maioria ao seu redor, a sua família tinha mais uma opção. O seu pai tinha direitos autorais sobre os materiais didáticos que ele havia criado e podia usar esses direitos para pegar emprestado o que era necessário para levar Fodé até a escola. Um dia, alguns anos depois de se formar na faculdade, enquanto vivia nos Estados Unidos e trabalhava em um novo site de vídeo sob demanda com o seu irmão, Fodé encontrou um vídeo no YouTube do Dr. Cheikh Anta Diop, um cientista e historiador senegalês, falando sobre como o dinheiro e a linguagem eram ferramentas para controlar a mente e o sustento das pessoas. Fodé já tinha ouvido falar do Dr. Diop antes. A maior universidade do Senegal foi batizada em sua homenagem, mas ele não ouviu as suas críticas ao sistema CFA. Acertou aí Fodé com força. Ele disse que foi como um momento da Matrix, no seu filme, um dos seus filmes favoritos, quando o Neo toma a pílula vermelha de Morpheus e sai do seu casulo para o mundo real, que é chocantemente brutal. Ele finalmente viu a água em que nadou enquanto... Ele finalmente viu a água, que ele vivia enquanto ele crescia. Foi a primeira vez na vida que comecei a pensar por mim mesmo, disse Fodé. A primeira vez que percebi que a moeda do meu próprio país era um mecanismo de controle. Ele disse que é mais do que apenas controlar a moeda. Como os franceses imprimem e controlam o dinheiro por meio das contas de operação de cada país, eles têm dados. Eles sabem o que está acontecendo e para onde. Eles têm informações de todos os países. Eles têm uma vantagem sobre esses países. Eles sabem quem é corrupto. Eles sabem quem está comprando um imóvel na França. Eles sabem o que está disponível. Eles têm o primeiro direito de recusa sobre os preços preferenciais de importação e importação. Eles têm domínio total, disse o Fodé. Mais tarde, ele refletiria aí sobre a desvalorização de 1994. Na época, ele tinha apenas 18 anos, então não entendia o que havia acontecido, a não ser o fato de que as finanças da família estavam muito mais difíceis. Eles colocam um saco na sua cabeça para que você não perceba a sua realidade, disse ele. Mas em retrospecto, houve um grande debate público sobre isso. As pessoas perceberam que quando fossem se converter ao franco francês, receberiam apenas a metade do valor do seu dinheiro, embora estivessem fazendo a mesma quantidade de trabalho. O raciocínio francês, disse Fodé, é baratear as exportações para que os países africanos possam produzir de forma mais competitiva. Mas Fodé vê de forma diferente. Isso permitiu à França quebrar o chicote e comprar os produtos mais baratos, dar uma chicotada forte, comprar produto mais barato. Fodé teria mais 2 momentos de pílula vermelha aí, O próximo veio em 2007, quando trabalhava em Las Vegas, no cenário de tecnologia. Ele estava assistindo a um vídeo aí do Steve Jobs, que acabara de anunciar o iPhone para o mundo. Fodé ficou pasmo. Um celular que tinha um navegador nativo com tela sensível ao toque. A mesma coisa que estava no computador agora estava no telefone. Ele soube instantaneamente que mudaria o mundo. Seu próximo pensamento: como colocamos os pagamentos nativos aí nos aplicativos do iPhone para que as pessoas sem contas bancárias e cartões de crédito possam usar o dinheiro móvel? A última pílula vermelha para Fodé foi aprender sobre Bitcoin em 2010, olha lá. Ele morava em Los Angeles quando leu pela primeira vez o white paper de Satoshi Nakamoto para um sistema de dinheiro eletrônico, ponto a ponto. Desde o momento em que o leu, Fodé pensou: pela primeira vez temos uma arma para lutar contra a opressão e o colonialismo. Dinheiro do povo, não controlado por governos. É isso, disse ele, é exatamente o que precisamos. Anos antes, Fodé havia lido Out of Control, Fora de Controle, aí, do Kevin Kelly. Um dos capítulos era sobre moedas eletrônicas. Ele sabia que eventualmente todo o dinheiro seria digital, parte de uma grande revolução eletrônica global, mas ele nunca havia pensado muito sobre o poder transformador que o dinheiro digital poderia ter até conhecer o Bitcoin. O que é dinheiro? De onde isso vem? Ao fazer essas perguntas, é isso que o Bitcoin fez por mim, disse ele. Antes disso, eu não questionava,
Talvez, pensou ele, um dia, a França não teria mais o direito ou a capacidade de imprimir e controlar o dinheiro do povo senegalês. Fodé e seu colega de quarto em Las Vegas ficariam acordados até tarde, muitas vezes, ao longo dos anos seguintes, pensando no que o Bitcoin poderia tornar possível para pagamentos, economias e toda a atividade econômica. Ele aprendeu o que acontece quando você passa o seu cartãozinho de crédito, que tipo de informação isso revela sobre você e o que os terceiros, as empresas que recebem essa informação, estão fazendo com essa informação. Ele achava que o casamento do smartphone e do Bitcoin seria uma ferramenta de capacitação incrível. Fodé costumava voltar para o Senegal e a cada vez que ia, trazia consigo um monte de telefones para doar. Ele os via aí como conexões com o mundo exterior para os seus amigos em casa. Nos anos seguintes, ele trabalhou em diferentes startups, todas no setor de digitalização de diferentes partes de nossas vidas. Em 2017, ele deixou Vegas e foi para São Francisco. Se juntou aí a um bootcamp de programação e decidiu se tornar um engenheiro de computação. Inicialmente, ele se envolveu muito com a cena da criptomoeda como um todo, mas eventualmente diz que se apaixonou por Ethereum. Bem na época em que começou a ir aí aos seminários socráticos de São Francisco com o fundador do River, o Alex Leishman. Ele conheceu muitos dos principais desenvolvedores de Bitcoin e os primeiros usuários da Lightning. Em 2019, ele ganhou um hackathon de transporte aí fazendo uma fatura Lightning relâmpago que destravaria um Tesla. Isso lhe deu um grande impulso de confiança de que poderia ajudar a mudar o mundo. Ele decidiu ir para casa no Senegal para divulgar a educação do Bitcoin. No caminho, ele foi presenteado com uma bolsa de viagem para a conferência Lightning em Berlim aí pela CEO da Lightning Labs, Elizabeth Stark. Lá ele conheceu Richard Myers, da Goldena, e o desenvolvedor Will Clark, que estavam pensando em como combater a censura na internet com redes mesh. Fodé pensou, no Senegal a telecom francesa Orange controla todas as redes telefônicas. Talvez eles pudessem descobrir uma maneira aí de contornar o controle francês sobre as comunicações e a capacidade de desligar a internet por meio do Bitcoin e da Lightning. Você não usar a internet, se desligar, se desconectar da internet, não usar a rede que é controlada pelos franceses, basicamente toda a infraestrutura de comunicação dos países. Esses países é controlada pelos franceses. Os gateways de comunicação do Senegal são controlados pela França e podem ser fechados em caso de protestos contra o líder do país, a quem eles apoiam enquanto ele mantiver aí o sistema CFA. Mas é possível encontrar endpoints, aí Fodé disse, por meio de outros provedores. Podem ser outras redes telefônicas nacionais ou mesmo conexões via satélite. Fodé criou uma caixa que captaria esses outros sinais. Os telefones celulares podem entrar nessa caixa, permitindo que os usuários fiquem online, mesmo quando os franceses desligam a internet. Para incentivar as pessoas que operam com essas caixas, ele as paga em Bitcoin. Para rotear dados e manter essas caixas no Senegal, as pessoas são pagas através da rede Lightning. É nisso que Fodé está trabalhando hoje. É muito arriscado, disse Fodé. Você pode enfrentar prisão ou multas, mas com incentivos monetários, as pessoas estão dispostas. Na próxima vez que a Orange aí desligar a internet para proteger seu aliado no governo, o povo poderá ter uma nova forma de comunicar que o regime não pode parar. Lightning, disse Fodé, é tudo. Nós precisamos de pagamentos instantâneos e baratos. Não podemos fazer pagamentos de Bitcoin na rede Bitcoin. As taxas são muito caras. Temos que usar Lightning. Não há outra opção no momento, disse ele. E funciona. Isso soa especialmente verdadeiro na área de remessas, que, de acordo com o Banco Mundial, é uma importante fonte de PIB para muitos países CFA. Por exemplo, 14,5% do PIB das Comores é baseado em remessas. Para o Senegal, é 10,7%, Guiné-Bissau 9,8%, Togo 8,4% e Mali 6%. Dado aí que o custo médio de envio de uma remessa de $200 para a África subsaariana é de 8% e o custo médio de envio de $500 é de 9%, e considerando aí que serviços de remessa baseados em Bitcoin, como Strike, por exemplo, podem reduzir as taxas para bem menos de 1%, em qualquer aí entre 0,5% e 1% do PIB das nações CFA poderia ser salvo aí com a adoção de um modelo Bitcoin.
Afastando-se a cada ano, cerca de 700 bilhões são enviados para casa por remetentes em todo o mundo. Poderiam ser economizados entre 30 e 40 bilhões de dólares, que é aproximadamente a mesma quantia que os Estados Unidos gastam todos os anos em ajuda externa. Fodé entende por que as pessoas no Ocidente podem ser céticas em relação ao Bitcoin. Se você tem o Venmo e o Cash App, pode não ver, né, por que isso é importante. Você tem todas as conveniências de um sistema monetário moderno. Mas quando você vai para o Senegal, mais de 70% do nosso povo nunca pisou em um banco. Minha mãe nunca teve um cartão de crédito ou débito, disse ele. Ele se pergunta como eles vão participar do sistema financeiro global. Ele disse que o casamento de smartphones e Bitcoin vai libertar as pessoas e mudar a sociedade. Fodé mencionou The Mobile Wave, né, a onda mobile, o livro do CEO da MicroStrategy, o Michael Saylor. Ele escreveu sobre a revolução dos portáteis, né, dos móveis, como sendo tão saliente. Quando o Fodé tocou no iPhone pela primeira vez, ele sabia que era o que estava esperando. O universo estava conspirando, ele pensou. Em poucos anos, ele viu o iPhone, a grande crise financeira, o lançamento do Bitcoin por Satoshi e a sua própria transição para se tornar um cidadão americano. Ele disse que já que passou a metade da sua vida na África e metade nos Estados Unidos, pode ver um caminho a seguir. Quando vou para casa, vejo como as pessoas estão sendo pressionadas, mas da mesma forma que ultrapassamos os telefones fixos e fomos direto para os telefones celulares, vamos pular bancos e ir direto para o Bitcoin. Outro efeito que ele está observando no Senegal é que quando as pessoas são expostas ao Bitcoin, elas começam a economizar, Hoje em casa estou pensando em como ajudar as pessoas a economizar dinheiro, disse ele. Ninguém economiza nada aqui, eles simplesmente gastam cada franco CFA que colocam à mão, né? Gastam tudo rápido, porque vai desvalorizar, porque não é seguro, ou troca por euro, enfim, mas não fica, o CFA não fica. Troca por produtos não perecíveis, enfim, comida, coisas do estilo. Fodé está eternamente grato pelo BTC que Leishman lhe deu, já que acabou dando em pequenas partes, né, para as pessoas do Senegal, aqueles que vieram aos eventos ou que fizeram boas perguntas. As pessoas viram o seu valor crescer com o tempo. Ele assistiu o que aconteceu em El Salvador com grande entusiasmo, quando estava em uma sala de conferências em Miami no início deste mês e ouviu o fundador da Strike e o Jack Mallers anunciarem que um país havia adicionado o Bitcoin como moeda legal. Fodé disse que estava, muito emocionado. Ele pensou que isso nunca aconteceria. O que começou como uma reserva de valor agora está evoluindo para um meio de troca, disse ele. El Salvador tem algumas semelhanças com os países da zona CFA. É uma nação mais pobre, fixada em uma moeda estrangeira, dependente de importações, com uma base de exportação mais fraca. A sua política monetária é controlada por um poder externo. 70% do país não tem banco, e 22% do PIB do país depende das remessas. Se é uma boa opção para eles, pensou Fodé, talvez funcionasse para nós. Mas ele sabe que existem grandes obstáculos. Primeiro é a língua francesa, não há muitas informações em francês no GitHub ou materiais de documentação da Lightning ou Bitcoin Core. Atualmente, o Fodé está trabalhando na tradução de parte disso para o francês para que a comunidade de desenvolvedores local possa se envolver mais. Poderia uma comunidade Bitcoin Beach eventualmente acontecer no Senegal? Sim, disse Fodé. É por isso que ele voltou, e é por isso que está realizando encontros, coletando doações por meio de um site, para receber em Lightning, pode ser o BTC Pay Server também, que é o Bitcoiners Pay, por exemplo, e construindo uma versão baseada em Bitcoin e voltada para o cidadão da Radio Free Europe. Alright? Eles poderiam me prender, disse ele, mas por meio dos encontros estou fazendo com que não seja, com que eu não seja um ponto único de falha. Ele acha que será difícil conseguir a adoção do Bitcoin no Senegal por causa da influência francesa. Eles não vão sair daqui sem lutar, disse ele. Como disse Ndongo Sambacila, hoje a França enfrenta um declínio econômico relativo em uma região que há muito considerava sua reserva particular. Eles consideravam a África como a sua reservinha lá particular, para extrair, quando dá problema na França, a gente extrai de lá.
Mesmo diante da ascensão de outras potências, aí como a China, a França não tem intenção de abdicar do seu domínio, ela lutará até o fim. Mas talvez, aí, em vez de uma revolução violenta, pudesse ser uma revolução pacífica, gradual, ao longo do tempo, expulsando aí o colonialismo devagarzinho. Não é um desligamento repentino, mas um sistema paralelo, onde as pessoas podem optar por aderir por conta própria ao longo do tempo, disse Fodé, sem coerção. E o que você fala das pessoas que acham que a gente deve simplesmente pedir ao governo que proteja os nossos direitos? Eles não sabem que democracias como a França têm esse lado ruim, disse Fodé. Eles não vão nos dar liberdade. Em vez disso, devemos seguir os passos dos cypherpunks e aproveitar as nossas liberdades com o código-fonte aberto, open source software livre. Quando questionado sobre as chances do Bitcoin aí de substituir o Banco Central, Fodé disse que a ideia pode parecer loucura para os americanos, mas para os senegaleses ou togoleses, os bancos centrais são um parasita da sociedade. A gente tem que lutar de volta, Fodé considera o Bitcoin uma mudança de vida. Nunca antes tivemos um sistema em que o dinheiro pudesse ser cunhado de forma descentralizada, mas é isso que temos hoje. É uma solução para quem mais precisa. Pela primeira vez, temos uma ferramenta poderosa para reagir contra a opressão, disse ele. Pode não ser perfeita, mas temos que usar as ferramentas que temos hoje para lutar pelas pessoas. Não espere que alguém venha aí nos ajudar. A separação de dinheiro e Estado. Em 1980, o economista camaronês Joseph Toussaint de Pouemy escreveu Monnaie, servitude et liberté, les répressions monétaires de l'Afrique. A tese, a dependência monetária é a base de todas as outras formas de dependência. As palavras finais do livro são especialmente fortes hoje. O destino da África será forjado pelo dinheiro, ou não será forjado. Dinheiro e moeda estão enterrados sob a superfície do movimento global de direitos humanos. Eles quase nunca aparecem em conferências de direitos humanos e raramente são discutidos aí entre ativistas, o dinheiro e moeda na economia. Mas pergunte a um defensor da democracia de um regime autoritário sobre dinheiro e eles vão contar histórias incríveis e trágicas. Desmonetização na Eritreia e Coreia do Norte, hiperinflação no Zimbábue e na Venezuela, vigilância estatal na China e Hong Kong, congelamento de pagamentos na Bielorrússia e na Nigéria, e barreiras econômicas no Irã e na Palestina. E agora, colonialismo monetário no Togo e no Senegal. Sem liberdade financeira, movimentos e ONGs não podem se sustentar. Se suas contas bancárias forem fechadas, notas aí desonetizadas ou fundos degradados, seu poder é limitado e a tirania avança. A repressão monetária continua oculta e não é mencionada em círculos educados. A realidade hoje para os 182 milhões de pessoas que vivem em nações CFA é que, embora possam ser politicamente independentes no nome, suas economias e dinheiro ainda estão sob o domínio colonial e potências estrangeiras ainda abusam e prolongam essa relação para espremer e explorar tanto de valor de suas sociedades e geografias quanto possível. Nos últimos anos, os cidadãos da zona CFA estão aumentando cada vez mais. O slogan France dégagée, se soltar da França, eu acho que é isso que quer dizer, tornou-se um grito de guerra. Mas os críticos mais ruidosos do sistema, Piaget e Sylla, entre eles, não parecem oferecer uma alternativa viável. Eles descartam o status quo e a escravidão do FMI, apenas para sugerir uma moeda regional controlada por líderes locais, ou um sistema em que cada nação CFA cria e administra a sua própria moeda. Mas só porque Senegal ou Togo obtiveram independência monetária da França, não garante que eles terão um bom desempenho ou que os líderes do país não abusarão da moeda, ou não serão proxies da França, simplesmente disfarçados novamente de independência. Não significa absolutamente nada. Outra vez está dando confiança na mão do político safado ali para fuder os pobres. Ainda há a ameaça de um regime ditatorial doméstico ou de uma nova captura por potências estrangeiras, russas ou chinesas, é verdade. Também tem isso é outra ameaça clara, A China, por exemplo, estabeleceu o Yuan CFA, por exemplo, ou o rublo CFA. É claro que as pessoas precisam de um dinheiro que realmente
quebre a roda, que mude tudo, né? Que elas possam controlar e que não possa ser manipulado por governos de qualquer tipo. Assim como houve uma separação histórica entre igreja e Estado, que pavimentou o caminho para um tipo de sociedade humana mais próspera, mais livre, uma separação entre dinheiro e Estado está acontecendo agora, está em andamento. Poderiam os cidadãos nas nações CFA, ao longo do tempo, com o crescente acesso à internet, popularizar o Bitcoin a ponto de os governos serem forçados a adotá-lo de fato, como aconteceu em países latino-americanos, como o Equador, com a dolarização popular, né? O Equador teve uma dolarização que veio primeiro o povo estava dolarizado já, eles dolarizaram o país como consequência. Não veio de cima para baixo, de baixo para cima. A história ainda precisa ser escrita, mas uma coisa é certa, o Banco Mundial e o FMI resistirão a qualquer tendência nessa direção. Eles já lutaram, já estão lutando agora contra El Salvador, o Banco Mundial, o FMI já estão metendo aí, né? Já estão querendo intervir lá em o que está acontecendo agora em El Salvador. Algumas semanas atrás, o ator Hill Harper foi citado no The New York Times a respeito do seu ativismo pelo Bitcoin na comunidade afro-americana. Ele disse simplesmente: eles não podem colonizar o Bitcoin. Farina Naburema concorda. Bitcoin, disse ela, é a primeira vez que existe dinheiro que é realmente descentralizado e acessível a qualquer pessoa no mundo, independentemente da cor da pele, ideologia, nacionalidade, quantidade de riqueza ou passado colonial. Ela disse que é a moeda do povo e até vai um passo além. Talvez, disse ela, devêssemos chamar o Bitcoin de moeda da descolonização. Oh yeah! Texto longo aí, acho que eu já dei meus comentários aí sobre ele. Realmente é impressionante, né, como a gente ainda vive, ainda existem nações no mundo, né, dependentes. É absurdo, é como me faz lembrar as história do dinheiro, né, inclusive a época é até triste pensar, porque a gente pensa, né, que a África foi escravizada, as pessoas foram levadas, tomadas aí, tratadas como, né, de maneira subhumana, como animais, né, levados como boi de carga para a América, para todo tipo de, para a Europa também, claro, para todo tipo de lugar, foram levados como, né, como as pessoas, os seres humanos tratados como animais, e ainda hoje a França tem esse sistema aí, CFA, que é um tipo de servidão escondida, é uma escravidão com arco-íris, né? Mas os caras ainda fazem, né, a propaganda ainda como que é o dinheiro da liberdade, eles estão ajudando, mantendo a estabilidade, trazendo prosperidade para a África. Aqui, ó, estão explorando a África com esse dinheiro aí, com esse franco CFA. Isso é uma coisa que eu não conhecia, essa história, eu não sabia que isso existia ainda. A mim me choca essa história, me choca saber que ainda, pleno século XXI, 2021, a gente ainda tem isso aqui e as pessoas ainda não, né, se deram conta desse absurdo que que essas pessoas na África estejam sendo controladas através da moeda de um país estrangeiro, né? Estão numa terceira camada, né, basicamente, porque digamos que a primeira camada é Bruxelas, é o euro, aí vem a França por cima, né, e aí depois vem o país africano aí em si, ou até quarta camada, quinta camada, que tem, né, se a gente colocar os bancos centrais aí, os proxies de cada região, né, também tem alguma influência. No fim das contas, quando chega lá no fim, né, no usuário final, já diluiu, o usuário final já tem, né, o produto, a shitcoin mais merda do mundo é o que chega aí na mão do usuário final, e se ele quiser usar ela, ele tem que pagar senhoriagem, tem que pagar taxa para toda essa cadeia aí, para toda essa cadeia de que está se alimentando aí dessa exploração aí do trabalho desses seres humanos. Todo o tempo, né, dedicado daquelas pessoas nesses países africanos, do CFA, está sendo roubado dessas pessoas, né, diretamente, né? Claro, a gente tem, todo país rouba, né, dos seus cidadãos com a moeda. É uma ferramenta de roubo, mas aqui é uma ferramenta de roubo triplo, quádruplo, ou seja, tem pelo menos quatro partes aí, e é pior ainda, né, digamos, você ainda não vê, isso não é revertido, pelo menos quando, né, aquela história do rouba mais faz, né?
É uma merda, eu não concordo com isso, né, geralmente, mas imagina que o cara pelo menos rouba mais faz, né? Aqui não tem nem isso, aqui não tem nem o rouba mais faz. O mafioso que coleta localmente, ele tem que pagar para a máfia que está a 5.000 quilômetros de distância, né, dali, e não sobra nem para ele, né? Ou seja, sobra para ele roubar para a pequena elite lá, né, que domina, que segue mantendo esse sistema, escravizando, né, servindo como como é que chama? O cara nos engenhos, né, de café, que tinha o escravo que era o escravo que batia, que era o escravo que pegavam para, né, para dar chicotada nos outros escravos. Era tipo, que tinha um escravo com, às vezes, com um status melhor, né? Não lembro agora como é, que era um trabalhador do senhor, né? Direto, assim, até que às vezes até entrava na casa da família, ou até tinha mais direitos, digamos, dentro do... Enfim, os políticos desses países de merda, né, são esses... estão servindo aí ao senhor francês, né? Assim, chicoteando o seu povo para tirar uma miséria, né? Enquanto poderia não estar fazendo isso, né? Enfim, a gente vê que não é o caso, né? É muito difícil se desvincular, né, por vias normais, né, desse tipo de dominação, até cultural, né? Como a gente viu aqui no texto, é muito difícil se desvincular, é muito difícil se liberar desse tipo de dominação. Por isso o Fodé aí, né, e a Farida veem o Bitcoin como uma ferramenta que talvez sim permita que isso aconteça de forma voluntária, né, de forma gradativa, né, não precisa ser que nem El Salvador, né, inclusive é melhor que não seja como El Salvador, é melhor que seja voluntário, gradativo, que na sociedade vá se espalhando, as pessoas vão começando, né, uma a outra, né, usando entre elas, é livre, é aberto, qualquer pessoa pode baixar o software, né, precisa de conexão à internet. Isso é um problema, a gente vê em alguns países, porque até a infraestrutura de comunicação, né, é dominada pelo colonizador, é dominada pelo dominador aí da região, mas vai se encontrando aí também soluções para, né, passar por isso, e como ele falou, com incentivo econômico, tem um incentivo monetário, ganhar satoshis, ganhar Bitcoin, é um ótimo incentivo, né, para você rodar essa infraestrutura também, e começar a entrar nesse sistema, fazer parte desse sistema que vai te, né, ajudar, né, a se liberar, pelo menos, se não o seu país, né, se não você, sua família, seus amigos, seus vizinhos. E isso não é só na África, isso é no mundo inteiro, qualquer pessoa que quer se liberar, né, a gente já falou, o Ancapistão já existe, ele depende só de você, ele já tá, né, você, o seu grupo, seus amigos, as pessoas que aceitam Bitcoin, né, e pessoas com quem você se comunica no cyberespaço, o Ancapistão já existe, o Ancapistão é individual, é voluntário, e cada um de nós aí, eventualmente, né, no fim das contas, vamos chegar a esse Ancapistão de forma descentralizada, distribuída, atemporal, né, não vai ser algo, um boom, né, não vai ser um boom, talvez a gente tenha, né, alguns... épocas de avanço exponencial, né? Como a gente vê também na rede Bitcoin, de novos usuários e coisas do estilo, notícias e afins, né? Vendo, a gente vai ter avanços desse tipo, e com o tempo aí as pessoas vão cada vez mais se desvincular aí da moeda estatal e adotar o Bitcoin aí como uma solução viável para realmente conseguir essa liberdade econômica, conseguir desvincular de uma vez por todas moeda do Estado. Alright? É isso aí, bitcoinheiros. Curtir, compartilhar. Nos vemos na próxima. Tchau!